bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe. Aqui estamos, olá queridos e queridas, bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo bem com vocês? Um mantra para hoje me pediram e eu trouxe o seguinte mantra para hoje. Eu permito que a prosperidade, o amor e a abundância entrem em minha vida. Estou pronto, estou pronta para viver uma vida extraordinária. Hoje é 4 de setembro de 2024 e seguimos em frente, porque o tempo não para. O tema escolhido para hoje é lidando com a tristeza. Como que você lida com a tua tristeza normalmente? Me conta, como que você lida com a tristeza normalmente? Como que você faz para lidar com a tristeza? Eu não estou falando de depressão, mas daquele dia em que nos sentimos tristes por alguma coisa. Algum acontecimento, uma angústia no peito que a gente não sabe lidar. Em mim, eu percebo que para lidar com esse sentimento, eu preciso de um contato muito íntimo comigo e muita sinceridade comigo mesmo, sabe? Assim, para não fingir, nem desviar esse pensamento. Aí eu entro em contato comigo e respondo, sim, fiquei triste, eu estou triste. Mas não quer dizer que eu seja uma pessoa triste, apenas estou triste por este ou por aquele motivo. Porém, gente, precisamos ter disposição de lidar com a tristeza, que é algo natural de todos os seres humanos, todos, e alguns animais também. Caso contrário, se você não lida com a tristeza, ela só vai aumentando. E a tristeza expandida, aumentada, ela se torna uma depressão, doença, que precisa médico para tratar. Entendeu por que é importante esse tema de aprender a lidar com a tristeza? Somos seres humanos de carne e osso. Eu ainda costumo dizer que eu moro em Volta Redonda, na cidade do aço, mas eu não sou de aço. Eu sou de carne e osso. Então, seres humanos, é óbvio que ficam tristes com certas situações. Quando um relacionamento acaba, por exemplo, quando perdemos um filho. Ontem eu estive num velório de uma jovem, olhava para a mãe dela e pensava quanta tristeza contém ali naquele olhar, naquelas lágrimas. A gente fica triste quando a gente olha e vê que a vida está fazendo tudo diferente do que queríamos. E é claro que a gente vai ficar triste. E não é fácil lidar com a tristeza, pois o momento cultural que nós estamos atravessando impede, atrapalha muito. Porque estamos envoltos nas mídias sociais que trazem um recorte diferente, muito diferente da realidade. As pessoas escolhem, claro, mostrar aquilo que é feliz, que é belo, romântico, divertido, as suas conquistas. Só que a gente vai ficando muito exposto a esse tipo de situação. Tudo tá bem, tudo tá feliz, eu resolvo tudo, eu sou poderoso, para mim tudo dá certo. E vamos jogando a tristeza sem perceber. A tristeza vai nos corroendo por dentro. E estamos perdendo então a percepção dessa tristeza que existe e faz parte da nossa vida. Ela é absolutamente normal. Tristeza é um sentimento como a raiva, a fome, o desespero, a insônia, a dor. E aí, quando a tristeza surge, principalmente as pessoas que estão lidando com o fato irreal, falso, ilusório, de que não existe tristeza, só alegria, você tem que ser positivo, 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 não existe. A pessoa não tem equilíbrio para lidar quando a tristeza chega. Perde o controle,
e adoece. Perde o controle, adoece fisicamente e mentalmente falando. Por quê? Porque passamos a normalizar o estado feliz como algo que sempre deveria acontecer, como se fosse obrigação, obrigatório eu ser feliz, fugindo assim da minha realidade e não sobrando espaço para a tristeza quando ela aparece, porque eu tenho que ser sempre alegre, sempre feliz. Aí não sabemos o que fazer com ela, aí adoecemos. Mas se a gente não foge dela, e sim vai ao encontro dela, a gente tem chance de encontrar uma redenção muito maior. Porque eu vou me perguntar, para que essa tristeza? Por que isso me deixou triste? Eu vou entrar para dentro de mim. A gente aprende sim a lidar com a tristeza. Aprendemos a contar nos dedos 5 minutinhos. E isso a gente não aprende nos livros, mas aprendemos na prática, porque temos que vivenciar as situações. Eu, por exemplo, dou 5 minutos para a minha tristeza. Eu olho para ela, identifico, introspecto, entro para dentro de mim, me pergunto por que, para que dessa tristeza, o que essa tristeza aconteceu, o que ela está querendo me mostrar, compreendo e devolvo de onde ela veio, porque ela não me pertence. Isso sim, é um bom trabalho, é um trabalho consciente. A tristeza, muitos de vocês não acreditam, mas ela tem um papel fundamental em nossa vida. Assista o filme Divertidamente, que você irá compreender como a tristeza possui um papel incrível na nossa vida. No filme também, de uma maneira lúdica, nos foi apresentada que a tristeza também é excluída como errada, como chata. Quem é que quer conversar com a tristeza? Mas, lá no filme, ludicamente, é ela quem resolve boa parte das situações caóticas que a menina está vivendo. Por quê? Por quê? Eu te digo. Porque ela sinaliza, ela conecta a gente com um motivo de reflexão, minha gente. Ela também sinaliza algo que não está legal e que não está indo muito bem com você. Ela sinaliza e na maioria das vezes ela é o grande sinalizador dos nossos valores, esquecido, subestimado, desvalorizado, insignificantes para nós. Ela sinaliza, por isso ela surge e você não sabe para quê, porque não aprendeu a lidar com a tristeza. Alguma coisa que te deixou chateado e você fica triste, pode analisar, querido, querida. Muitas vezes você vai encontrar uma coisa que é importante para você, que tem valor para você dentro dessa tristeza. Ou é algo que te chateou, porque você foi contra os seus próprios valores e isso te desalinhou, ou algo que você perdeu, alguém muito querido na sua vida, perdeu um bom emprego, uma boa posição. Ela, a tristeza, sempre abre espaço para uma reflexão. Sempre. Ou o porquê disso, ou para que isso me aconteceu. O que eu faço com isso? Analise, olhe, se pergunte, dê um prazo, porque ela tem que ser passageira, como eu disse. Tristeza cristalizada gera depressão e você não quer isso para você, então você olha para a tua tristeza, conta os minutos, entende e devolve com um e-mail anexado de onde ela veio, porque você não é triste. E se eu te perguntasse por que Deus colocou a tristeza no mundo? Para e pensa. As pessoas não sabem o que fazer com ela, para que Ele colocou? Para a maioria de nós, ela é considerada uma vilã. Mas, acreditem, é dela que surge a poesia da vida.
Ela existe desde o início dos tempos, alimentando todos os poetas. Ela vive livremente no coração de todo artista. Ela é fundamental. Os grandes compositores de músicas famosas, inéditas, compuseram suas músicas num estado de tristeza. Pode crer. A alma estava numa tristeza e a música nasce, porque ela vive livre no coração do poeta, do artista. Aprender a lidar com a tristeza é uma obrigação para todos que querem viver bem, ter uma vida leve, tranquila, em paz, consigo mesmo. Repare que a tristeza nunca anda sozinha. Ela vem acompanhada de uma lassidão, de um desânimo. É como se o mundo todo estivesse sobre a nossa cabeça. A vida perde o colorido, tudo perde a graça, o sentido, não dá vontade de fazer nada. Mas quanto mais você rejeita a tristeza, pum, mais você a potencializa. E por que não entender que o sentimento de tristeza existe sim, é natural, e pare de potencializar uma tristeza desse tamanhozinho, porque ela vai ficar deste tamanho, numa depressão, numa enxaqueca, numa dor de estômago. A tristeza pode ser um convite para o autoconhecimento. Por exemplo, nos questionando se estamos levando a vida subestimando nossos valores ou superestimando quem somos. A tristeza, queridos, essa tristeza que aqui estamos falando, nós estamos falando da tristeza transitória, passageira. Pode nos indicar que talvez devamos aceitar nossas limitações, como uma limitação funcional devido a uma doença crônica, por exemplo, ou um acidente que impediu a gente de se mexer. Você acredita que só viver reclamando resolve? Só viver lamentando e triste para os cantos? O que seria das Paralimpíadas se os nossos atletas paraolímpicos vivessem só na tristeza de não ter um braço, uma mão, de não enxergar, de ser surdo, mudo, de não ter uma perna? Não haveria Paralimpíadas, momentos tão fascinantes, onde o Brasil arrebanha tantas medalhas. O que seria das Paralimpíadas? Não existiriam, porque os paraolímpicos estariam todos resmungando e tristes, ao invés de estar correndo numa cadeira de roda, correndo alinhado com o personal trainer porque ele não enxerga, correndo, saltando, pulando, nadando, vivendo, ao invés de cultivar a tristeza em si. E você que está com todos os membros, está perfeito, com saúde saudável, memória normal e perfeita, se lamenta e cultiva a tristeza, é uma escolha. Mas aceitar, olhar para a tristeza que existe, não poder fazer nada como fazia antes, brincar com uma criança, mas o melhor disso tudo é buscar uma alternativa de saída melhor. Tirar um tempo só para você mesmo, por exemplo, permitir a introspecção, como eu disse, que traz a autopercepção do seu valor pessoal, alinhando-se com novas circunstâncias da vida. Aquilo aconteceu, mas existem novas circunstâncias batendo a tua porta, mas você está agarrado na tristeza. Chamamos isso nós terapeutas, chamamos de solidão produtiva, que pode fornecer alívio e aceitação. É essa onde você se introspecta e vai analisar para quê, porque chega disso, cansei, tá bom. Ao invés de engolir o sapo, que depois marca a tua garganta, te irrita, te traz tosse, enxaqueca,
Aprender é o caminho, querido. Aprender é o caminho, querida. Aprender como lidar com as nossas emoções é obrigação. Em primeiro lugar, aceite que você não é nenhum Deus onipotente, mas sim um mero ser humano. Maravilhoso, importante, com limitações. Mesmo sendo a sua personalidade muito resistente, aceite, porque nem sempre é possível estar bem como você desejaria. Nem sempre. Tem dia que não dá. E daí? Não deu. Hoje não deu. Aí é hora de focar nas soluções. E com certeza, no momento certo, a resolução chega. Por quê? Porque quem cuida dos detalhes, criatura, é Ele, o Criador. Desde que eu ouvi essa frase, nunca mais me esqueci. Quem cuida dos detalhes em nossa vida é Ele, o Criador, que te criou para a alegria, para a felicidade, mas te deu ferramentas para quando você estivesse em dúvida, o que fazer. Nossa mente, amores, ela é muito poderosa e às vezes o nosso corpo é que é pequeno para tanto poder. Mas quando chega o conhecimento, a luz brilha que nem o sol, aí eu não tenho mais dúvida, porque enxergo com clareza a situação e os momentos que eu estou vivenciando. E só existe um caminho. E o meu caminho é aquele que está adequado à minha mente. Não se esqueçam disso. O meu caminho é aquele que está adequado à minha mente. O mundo das ações é uma escola onde eu vou fazendo as ações, cada vez mais consciente da ação que eu faço, como faço e da reação que tenho ao fazê-las. Quais são as minhas atitudes, minhas emoções, e é assim que eu vou me conduzindo dentro desse fluxo chamado vida, em direção à luz que eu sou, como as águas do rio, que sabem que precisam caminhar e desaguar no oceano. Eu também vou me conduzindo à medida que me autoconheço, que me analiso a minha tristeza, minhas situações. Eu vou me conduzindo para esse fluxo chamado vida em direção à luz que eu sou, em direção à pessoa que eu gostaria de ser, produzindo espaço para alegria, lidando com a tristeza, analisando, pensando, pesando, medindo, vale a pena? Compreendendo-a e devolvendo de onde ela veio, dispensando-a e assim transmutando os meus momentos de tristeza para uma vida significativa, valendo a pena viver. Gente, esse estudo é maravilhoso, me tocou profundamente. E eu agradeço a vocês, gente linda, por estar me assistindo agora. Compartilhe com um amigo que vive na tristeza, uma amiga. Deixe o seu like. Se você puder compartilhar, a gente faz a roda girar. Uma roda parada não produz benefícios. E uma andorinha só, o que adianta saber de tudo lá na montanha, sozinha? Então, compartilhando, a gente divide o conhecimento para mais alguém, para a gente caminhar junto. E o seu comentário, sabia, é que me faz ter vontade de fazer novamente um novo vídeo, porque aí eu sei que você está aproveitando, se deliciando dele. Gratidão por hoje e por todos os dias da nossa vida. Obrigada.